Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 6 da nossa revista Lucas. E a nossa lição de hoje fala sobre o serviço cristão. Na verdade, irmãos, fazendo uma leitura dos 3 tópicos da nossa revista, nós percebemos claramente que o assunto dela não é exclusivamente o serviço cristão. Na verdade, ela faz um apanhado aí de todos os textos que estão em Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 13. Uma parte substancial desses textos fala acerca do serviço cristão, mas não todos. Como eu já tenho uma gravação muito boa acerca de serviço cristão já disponível aqui no canal de um vídeo muito antigo, eu vou estar disponibilizando aqui nesse vídeo agora parte desse vídeo que eu já disponibilizei para vocês aproximadamente 1 ano e meio atrás, tá? Que fala exclusivamente sobre serviço cristão. E eu vou gravar um segundo vídeo tocando em cada uma das partes que não estão relacionados com o serviço cristão, que estão ali em Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 13. Então, se você está mais preocupado com as outras partes, vai direto para o vídeo 2, não precisa assistir esse vídeo. Agora, se você está preocupado com a parte de serviço cristão, que é metade mais ou menos da nossa lição, por favor, não perca, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse vídeo que segue agora. Esse vídeo que segue agora, ele vai estar dividido em 3 tópicos. No tópico 1 eu vou falar sobre o serviço cristão propriamente dito, no tópico 2 eu vou falar sobre a capacitação sobrenatural para o serviço cristão e no tópico 3, que é um tópico novo que eu vou estar gravando agora também, não vai ser repetição de um vídeo antigo, eu vou estar tocando em algumas partes que estão ali em Lucas capítulo 12 que não foram faladas nesses 2 tópicos. Segue então esses 2 tópicos e no terceiro tópico eu volto com vocês para alguns esclarecimentos de Lucas capítulo 12. Vamos então, irmãos, para o nosso tópico 1, criados e chamados para servir. Primeira coisa que a gente tem que lembrar nessa lição é que o homem, no momento imediato que ele foi criado por Deus, ele já recebeu várias tarefas. Deus disse para ele, olha só, multiplicai-vos, crescei, dominai a terra, e deu para ele a tarefa de cuidar do jardim. Deu para ele a tarefa de guardar o jardim. Deu para ele a tarefa de cultivar o jardim. Então Deus fez o homem e imediatamente deu um trabalho para ele. É claro que eu costumo dizer, já disse isso em outros vídeos, que esse trabalho era um trabalho de natureza estética. Deus não deu uma lavoura para o homem cuidar, Deus não deu uma plantação para o homem cuidar, Deus deu um jardim. Então Deus ele partia do pressuposto de que o homem ele tinha uma capacidade criativa, capaz de agradá-lo na medida em que o homem fosse realizando o seu trabalho. Mas eu não posso me prender isso agora por causa da questão do tempo. Enfim, o importante é a gente saber que Deus deu uma tarefa, um trabalho para o homem imediatamente após a sua criação. Uma segunda questão que precisa ficar muito bem assentada quando a gente fala de serviço cristão é que o nosso modelo de serviço é o próprio Deus encarnado, é o próprio Jesus. Jesus, ele é o servo por excelência. O livro de Isaías cita 4 profecias que são as profecias do Obed-Yavé, ou seja, do servo do Senhor. É Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e o mais famoso de todos que é Isaías 53. Esses 4 textos falam acerca do servo do Senhor que viria debaixo da direção de Deus, debaixo da autoridade de Deus. E ele faria várias coisas, inclusive levaria sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Então esses 4 textos falam sobre o servo do Senhor. E imediatamente os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, identificaram essa figura em Jesus como Obed-Yavé e citaram esses textos de Isaías para se referirem a Jesus, como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Nós vemos também em Filipenses capítulo 2, versículo 6, dizendo que ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse é o nosso modelo. O próprio Jesus, ele disse também, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vemos também, lá no livro de João, capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. É muito interessante que o texto começa assim, ó, e sabendo quem ele era e que retornaria para o Pai, cingiu-se de uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Quem sabe quem é, quem sabe qual é a sua própria identidade, não tem medo de ser diminuído servindo. É uma característica linda de Jesus. Quando eu leio esse texto eu me emociono. Eu gostaria de ter tempo de desenvolver um pouco mais ele aqui, mas eu não vou ter esse tempo. E a parte principal que eu gostaria de destacar aqui com vocês é o versículo 12 ao 17, em que Jesus fala, olha só, vocês viram que vocês me chamam Senhor e Mestre,
Mesmo vocês me chamando assim, vocês viram que eu lavei os pés de vocês. Eu fiz isso para vos dar o exemplo. Não é o servo maior do que o Senhor. Da mesma forma como eu fiz por vocês, fazei uns aos outros, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Então Jesus ele dá um exemplo de servidão, Jesus dá um exemplo de serviço e nos ordena que sigamos o seu exemplo. Então, assentado esses dois paradigmas, em primeiro lugar, o homem foi criado para trabalhar, porque Deus imediatamente deu uma obra para ele fazer. E em segundo lugar, o Deus encarnado também foi servo e se colocou como nosso modelo. Nós podemos avançar nesse tema. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero falar acerca da relação entre o servo e o seu senhor. O servo, ele era aquele que obedecia, o senhor era aquele que mandava. E aí as relações entre servo e senhor normalmente eram baseadas numa relação escravocrata. O senhor, o curios, era o dono do escravo. Também era possível que esse servo fosse assalariado, mas a liberdade dele em relação ao seu senhor era parecida com a do escravo. O seu senhor tinha uma autoridade muito grande sobre a vida dele. Então nós podemos concluir que os autores do Novo Testamento se apropriaram dessas expressões, tendo em vista essa relação de autoridade que existe entre Deus e a sua igreja. É por isso que Paulo vai falar lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. É claro que a nossa tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, inverte essa questão e não dá essa clareza para essa expressão. Ele diz, aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Só que a única tradução em língua portuguesa que está escrito assim é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aquela que a gente usa na Bíblia do culto e nas nossas igrejas, Assembleia de Deus. Porém, todas as outras traduções e o original está escrito aquele que confessar Jesus como Senhor, como curios, como dono da sua vida, como seu ordenador. Este será salvo. E essa confissão não é uma confissão de boca, não é repetir meia dúzia de palavras, Jesus Cristo é o Senhor. Não é isso. Essa confissão é uma confissão devida. É você crer no seu coração que Ele é o Salvador, crer no seu coração que Ele é Deus, e a partir dessa fé, você se comportar como seu servo. Porque é impossível acreditar que Jesus é Deus, que Deus existe, e não me comportar como servo dele. Então essa confissão é uma confissão de vida. A maneira como a igreja primitiva manifestava a sua mudança de um estado pagão para cristão era através do batismo. Não tinha essa coisa chamada aceitar Jesus que passou a existir de 200 anos para cá. Até 1800 aproximadamente, o que existia é, você não é cristão, não serve a Deus, você se batiza e a partir de agora você serve a Deus, tal qual nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas esse é um assunto para outro momento. Enfim, o importante é que para ser salvo você tem que ter uma confissão de vida que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu dono, Ele que ordena a tua vida. E você como servo, você tem uma relação com Ele de duas naturezas. A primeira natureza é a natureza moral, é você cumprir as determinações morais que Ele estabelece para você. Tem uma frase de uma consultoria que encontra pessoas para o mercado de trabalho, que é a seguinte, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelos relacionamentos. O foco dessa empresa é encontrar pessoas com perfil psicológico, com perfil moral, com perfil emocional compatível com os valores das empresas que contratam essa consultoria. A frase é ótima, a frase é perfeita, porque realmente a gente contrata as pessoas pelo currículo, ou seja, por tudo que ela já fez, por tudo que ela aparentemente é capaz de fazer, mas na medida que a gente se relaciona com ela, a relação vai se tornando insuportável e não dá mais para conviver com ela, independentemente se ela entrega um bom trabalho ou não. Às vezes ela até entrega um bom trabalho, mas os valores dela são diferentes dos nossos, a compreensão dela da vida é diferente da nossa e por isso a gente não consegue andar junto. Isso acontece muito no mercado de trabalho. Então, trazendo isso para a realidade do evangelho, é muito parecido. Tem pessoas que são muito capazes, mas são pessoas mau caráter. Nós vemos, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, Jesus dizendo assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Porque naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos maravilhas, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então essas pessoas aí de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, são pessoas que trabalhavam, são pessoas que produziam, são pessoas que usavam os seus dons para os fins estabelecidos para o reino. Porém, no aspecto moral, eles se perdiam. E por isso eles falavam Senhor, Senhor apenas da boca para fora, porque eles não estavam submetidos à vontade de Deus para a vida deles no que tange a viver uma vida santa.
Então essas pessoas, apesar de fazer a obra de Deus, eles não cumpriam a vontade de Deus, eles permaneciam na iniquidade. E por causa disso, naquele grande dia, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, eu nunca vos conheci. O segundo tipo de relação de servidão que nós temos com o nosso Deus é a servidão de trabalho. O primeiro é uma servidão moral, em que a gente deve obedecer os seus mandamentos, os seus princípios de santidade, e o segundo é uma relação de trabalho. Jesus conta uma parábola muito interessante que ilustra essa relação de trabalho. Ele fala que um homem, ele voltou de uma viagem e encontrou o seu servo trabalhando, laborando, e ele disse para esse servo, servo bom. E a um outro servo ele encontrou maltratando os seus conservos, bebendo, comendo e farriando. E a este servo ele diz, servo mau, servo infiel. E pegou esse servo e jogou nas trevas exteriores. Então você vê que o servo bom é aquele que foi encontrado trabalhando. E o servo mau foi aquele que foi encontrado maltratando os outros e curtindo a vida, em vez de estar trabalhando. Então servir a Deus com o trabalho é uma tarefa primordial de todos aqueles que se identificam como discípulos de Jesus. É impossível você se considerar um discípulo sem se considerar um servo. E é impossível você ser um servo se você não faz nada. Uma outra parábola que é muito mais conhecida, que é a parábola dos talentos, fala acerca de 3 servos. O primeiro ganhou 10, o segundo ganhou 5 e o terceiro ganhou 1 talento. O primeiro multiplicou, o segundo multiplicou, o terceiro que ganhou 1 enterrou. Esse que ganhou 1 enterrou, quando o seu senhor voltou, ele encontrou com o que tinha 10 e multiplicou e disse, servo bom e fiel. Ele encontrou com o segundo e disse, servo bom e fiel. Mas quando ele encontrou com aquele que enterrou, ele diz, servo mau e negligente. E ele conclui, numa fala posterior, servo inútil. Por quê? Porque a pessoa que recebe um dom de Deus, recebe um talento de Deus, recebe um investimento da graça e não transforma essa graça em obras de serviço, não transforma essa graça que foi ministrada sobre a vida dele em trabalho, em resultados para o reino, este tal é um servo mau e negligente. E nós vemos também chamá-lo de servo inútil. Para a gente entender melhor essa expressão servo inútil, é importante a gente ir lá para Lucas, onde Jesus conta uma outra parábola, dizendo acerca de um homem que chega do campo, e quando ele chega do campo, Jesus fala assim, qual é o homem que voltando do campo vai primeiro pedir para o seu servo comer, se alimentar, para depois botar a mesa para ele? Ele fala, de forma alguma. Primeiro o seu senhor vai sentar à mesa e vai falar, me sirva, coloque a comida para mim, e depois que eu terminar você pode comer. E aí Jesus conclui, e esse servo, depois de ter feito tudo isso, ele continua sendo um servo inútil, porque ele só fez o que foi mandado. Então essa expressão servo inútil, ela está conectada com esse tipo de comportamento de só agir quando vem uma ordem direta. Essa expressão servo inútil foi tanto utilizado para esse empregado que só fez o que seu patrão mandou, quanto para aquele servo que tinha 1 talento e não multiplicou, porque o seu patrão não falou nada. Então você vê que aquele que não multiplica, aquele que não trabalha é chamado de servo mau, é chamado de servo negligente, e também quando ele só faz o que manda, ou quando não manda ele não faz nada, ele também é chamado de servo inútil. E aqui, irmãos, é importante a gente falar que o contrário da negligência não é a perfeição, o contrário da negligência é a diligência. Uma pessoa negligente é aquela pessoa que não é diligente. O que é ser diligente? Ser diligente é ter iniciativa, ter atitude, ter proatividade. Todas essas expressões, elas são sinônimas da palavra diligente. Então a pessoa que é negligente é a pessoa que não tem iniciativa, que não tem proatividade, que não tem atitude. É uma pessoa que fica aguardando a ordem. Se ninguém mandar, ela não faz nada. Este tal é um servo inútil. Então Deus prefere que você erre do que você se omita. Deus prefere que você faça sem perfeição, embora Ele quer que você dê o seu melhor, é porque o seu melhor nem sempre vai ser o perfeito. Se me pedir para fazer um bolo agora, eu posso até fazer. Deus manda, brada uma voz do céu, Jefferson, faça um bolo. Eu vou fazer. Agora, é claro que não vai ficar tão bom quanto de uma confeiteira, mas o importante é eu fazer, tá? Então, o contrário da negligência não é a perfeição, é a diligência. Então Deus prefere que você faça, ainda que não fique perfeito, mas dê o seu melhor, tá? Dê o seu melhor, do que você não fazer. Então não saber não é desculpa. Outra questão aí relacionada à diligência também é a intensidade. O maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças.
Nós vamos encontrar essa fala na boca de Jesus e nós vamos encontrar também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Só que no capítulo 6, versículo 5, ele tira a mente. Ele fala só do coração, da alma e de todo o poder que é com todas as suas forças. Então o amor a Deus ele tem que ser com toda a nossa força. Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala sobre a ressurreição, ele conclui o capítulo da ressurreição dizendo: portanto, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes é intenso, constante é sem parar. Tem gente que vai fazer a obra de Deus, começa com muito entusiasmo, muita empolgação, é o crente Coca-Cola, é só pressão. Acaba a pressão, ele vai embora. Então tem que ser firme, ou seja, com intensidade, tem que ser constante, ou seja, não pode abandonar, e tem que ser abundante, com volume, com quantidade, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eclesiastes também fala acerca de tudo que vem à tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, ou seja, dê o seu melhor, faça o seu máximo. É claro, irmãos, que a gente não pode fazer além das nossas forças. É tanto errado fazer aquém das nossas forças, como também é errado fazer além das nossas forças. É até o limite do teu máximo. E esgote o teu máximo, mas não ultrapasse ele. Nós vemos também no livro de Romanos capítulo 12, salvo engano, versículo 14, onde está escrito para a gente não ser vagaroso no cuidado. Nós temos vários textos bíblicos falando acerca de pessoas que agiram sem dar o seu melhor, sem serem intensas. O exemplo maior é Caim, que deu um sacrifício do que estava na sua terra. Já Abel deu o melhor do seu rebanho. Então Deus, ele recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim. A Bíblia, meus irmãos, não fala que Caim deu uma oferta ruim, deu do pior. Só diz que deu daquilo que ele colheu. E Abel deu do melhor. E Deus se atentou para a oferta de Abel, mas Deus não se atentou para a oferta de Caim. Então a oferta ordinária, a oferta comum, não chama a atenção de Deus. Não interessa a Deus. Deus, ele é o Senhor do universo. Ele quer o nosso melhor. E tudo aquilo que a gente dá inferior ao melhor, ele não recebe. É por isso que ele disse para Caim: Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então Deus deixa muito claro: Caim, se você fizer bem feito, eu também vou receber a sua. O problema é que você deu do normal. E eu não sou Deus que aceito coisas normais. Eu sou Deus que só aceito o melhor, o máximo. Ainda que o teu máximo não seja perfeito, mas é o teu máximo, é o teu melhor. Nós vemos também naquele episódio em que Eliseu falou para o rei lançar a flecha, e aí o rei lançou 3 flechinhas e parou. Aí o Eliseu falou para ele assim: olha só, se você fez uma loucura agora. Se você tivesse lançado pelo menos umas 6 flechas, você teria derrotado o seu inimigo permanentemente. Quer dizer, por causa da sua apatia, por causa da sua preguiça, se Deus falou que você lançando essa flecha você ia derrotar seu inimigo, você era para ter lançado todas as flechas da tua aljava. Mas aí você economizou, você foi preguiçoso, achou que era o suficiente. Não, irmão, dê o seu melhor. O quarto ponto desse primeiro tópico, irmãos, fala acerca de alguns exemplos de pessoas que trabalharam na obra do Senhor e por causa do seu trabalho Deus fez coisas grandes. Nós temos o exemplo aí de Arão e Hur, que é a nossa revista Dá, que sustentaram o braço de Moisés, e por causa disso Deus deu vitória para o povo de Israel. Então é o trabalho, é o serviço como auxílio à liderança. Nós vemos o exemplo também de Jonatas e o pajem, que tiveram a iniciativa de enfrentar os inimigos, e por causa da iniciativa deles, Deus deu uma vitória para todo o povo de Israel. Nós temos o exemplo de Priscila e Áquila, que eram excelentes cooperadores de Paulo, e por causa do trabalho deles, Paulo teve a viabilidade de implantar algumas igrejas. Nós temos também o exemplo de Barnabé, que por causa do seu serviço, por causa do seu trabalho, ele conseguiu resgatar Paulo do anonimato e depois Paulo se tornou um dos maiores apóstolos. Nós também vemos Barnabé e o seu cuidado com João Marcos, que na primeira viagem abandonou ele e Paulo, mas por causa do cuidado de Barnabé, por causa da insistência de Barnabé, nós vamos ver nas últimas cartas de Paulo, Paulo dizendo que João Marcos era muito útil a ele. Então, por causa do trabalho de Barnabé, do serviço de Barnabé, esses 2 homens foram inseridos, foram reabilitados no contexto das atividades principais da Igreja do Senhor. Com efeito, irmãos, nós precisamos nos disponibilizar, como todos esses homens, porque o próprio Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Tem trabalho para todo mundo. Quem quer trabalhar vai encontrar trabalho. Nós vemos, por exemplo, na reconstrução das muralhas de Jerusalém. O templo já tinha sido reconstruído, mas a cidade estava na miséria, porque quem vai investir numa cidade que não tem segurança nenhuma? Então Neemias, ele desperta os homens daquela cidade e todos eles cooperam na reconstrução do muro, e por isso fizeram a reconstrução em tempo recorde.
não obstante toda a oposição que se levantou contra eles. E aqui é importante a gente destacar que a oposição ela não impede você de cumprir a obra de Deus, você fazer o serviço de Deus. Por que ela não impede? Ela não impediu Neemias e os homens de Jerusalém, ela não impediu a igreja de Tessalônica, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 6, que eles serviram ao Senhor mesmo debaixo de muitas tribulações. E ao final do serviço daquele povo ali de Jerusalém na reconstrução do muro, os inimigos deles tiveram que reconhecer que o Deus de Israel fez aquela obra. Então, quando todos trabalharam juntos e alcançaram aquela grande conquista, a impressão que se teve para a comunidade de um modo geral, para os inimigos deles de um modo geral, foi que o Deus de Israel fez aquela obra. E eu vou entrar nesse aspecto específico daqui a pouquinho quando eu falar acerca de que nós somos cooperadores de Deus. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2. Todos possuem um ministério. A palavra ministério, ela vem da palavra grega diaconia, que é serviço. O diácono não é aquele que serve, a diaconia é o serviço. São as tarefas que precisam ser exercidas. Então o ministro, ele é um servo. Um ministro é aquele que pratica um serviço. É interessante que no inglês, aquilo que a gente chama de culto, eles não chamam de culto, eles chamam de service, ou seja, serviço. Então quando você vai para um culto, você está indo lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra para um serviço. E é muito interessante porque é exatamente isso que a pessoa vai fazer. Ela vai servir a Deus com a sua adoração. E o ministro, quando ele está realizando o seu ofício, ele está realizando um serviço. Então todos possuem alguma tarefa no reino de Deus. Até porque quando a pessoa confessa Jesus como Senhor, ela está se declarando seu servo. E não existe servo que não trabalhe. Não existe servo que não seja voluntário. É por isso que tem algumas igrejas modernas, e aqui eu acho muito interessante essa abordagem. Eu conheço uma igreja que ele tem a seguinte visão. Se você quer nos visitar, seja bem-vindo. Nós amamos receber vocês aqui. Mas se você quiser ser membro da nossa igreja, necessariamente você tem que ser voluntário em algum ministério. Porque é impossível você ser membro do corpo sem ser voluntário em alguma coisa. E a igreja tem crescido exponencialmente, eu acho isso lindo. Infelizmente, nós temos uma visão de voluntariado baseado num paradigma antigo, que é vincular o trabalho ao cargo. Então a gente quer que uma pessoa trabalhe. O que a gente faz primeiro? Consagra ela à obreira. E aí, a partir do momento que ela é obreira, a gente começa a pressionar ela o resto da vida. Você tem que fazer, porque você é obreiro. Então a gente não prioriza a disponibilidade. A gente prioriza o cargo. E por priorizar o cargo, a gente quer fazer com que as pessoas que têm um cargo trabalhem e cumpram as suas funções. Em contrapartida, tem um monte de gente que não tem cargo, que poderia estar ajudando em tarefas simples da igreja e ficam sentadas sem fazer nada. Essa visão de vincular o serviço a um cargo é uma visão anacrônica, é uma visão ultrapassada, é uma visão que já se demonstrou, pelo menos nas grandes igrejas, nas catedrais, que são as igrejas que eu fiz parte, uma visão que não funciona mais. Porque uma pessoa, no início da sua caminhada, ela pode estar super empolgada, entusiasmada de fazer a obra de Deus. E aí ela é consagrada a obreiro, e aí você imagina que esse entusiasmo que ela tem hoje, ela vai continuar tendo daqui a 50 anos, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 20 anos. Pode ser que o ânimo dela hoje não seja o ânimo dela daqui a 10 anos. Então vincular o serviço ao cargo é um desserviço para a obra de Deus, porque tem um monte de gente querendo trabalhar que está sentado porque não tem cargo, e tem muita gente que tem cargo que não está fazendo nada. Porém, está em toda reunião de obreiro tomando cajadada, tomando palavra dura, tomando cobrança. Por quê? Porque você tem cargo, e porque você tem cargo, você tem que trabalhar. Então entrega o seu cargo. Em contrapartida, na reunião seguinte, aquele que entrega o cargo é covarde. Então ficam trabalhando assim, numa reunião fala que quem tem cargo tem que trabalhar, que se não é melhor entregar o cargo, e na reunião seguinte fala que quem entrega o cargo é covarde, que quem bota a mão no arado e olha para trás. Outra coisa, a nossa denominação é estruturada numa hierarquia de cargos que não é bíblica. Nós temos trabalhador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Primeiro lugar, presbítero e pastor é exatamente a mesma coisa na Bíblia. O presbítero é o ancião, a palavra presbítero significa ancião. E os líderes da igreja primitiva eram os anciãos, que também exerciam a função pastoral. Então o cargo seria de presbítero ou bispo, que é equivalente, e a função seria a função de pastor. Evangelista é um ministério, não tem nada a ver com cargo. É o ministério de algumas pessoas, que seria hoje mais ou menos um missionário. Nós temos também os diáconos, que exerciam uma função extremamente específica dentro da igreja. Eram aqueles que estavam destinados a fazer a repartição dos alimentos entre as viúvas gregas. Quer dizer, uma atividade específica. Não eram as atividades de um modo geral exercidas exclusivamente pelos diáconos.
E em quarto lugar, os trabalhadores nem se fala, porque os trabalhadores nem tem na Bíblia. Então o trabalhador é todo mundo, voluntário é todo mundo. Quem serve a Deus é necessariamente um trabalhador do reino de Deus. Então eu acho que essa vinculação ela precisa ser superada em algum momento da nossa história, ou pelo menos relativizada. Feito essa crítica, eu fico muito confortável por ter feito essa crítica, porque eu amo a minha denominação e quero que ela evolua cada vez mais. E em segundo lugar, assentada essa premissa de que todo salvo é necessariamente um voluntário, ou seja, feito essa organização racional do serviço cristão, vamos agora para a espiritualização do serviço cristão, que é o nosso item 3 do nosso tópico 2. É importante aqui, irmãos, a gente lembrar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que a nossa capacidade vem de Deus. Nós vemos Paulo também falando em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós vemos ele falando também, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que ele não pregava com base em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim no poder do Espírito. Então, a nossa ferramenta, o nosso instrumental, a maneira como a gente faz a obra de Deus, não é através de técnicas humanas. É claro que a sabedoria humana, se ela convergir com a sabedoria da palavra de Deus, você pode utilizá-los como um instrumento, como uma ferramenta, mas nunca como um substituto. Um outro ponto, irmãos, interessante dessa lição é falar acerca da unidade na diversidade. Os textos que embasam esse assunto são 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7, onde está escrito assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque os dons foram dados a cada um para aquilo que for útil. Isso é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. E também nós temos Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 7, que diz assim: há um só corpo, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, mas a graça de Deus foi dado a cada um de acordo com o dom de Deus. Então, tem algumas expressões desses dois textos que nós precisamos destacar. Em primeiro lugar, a expressão a um, que dá a ideia de unidade. Paulo desenvolve esse tema em 1 Coríntios capítulo 12, logo depois dele citar os dons espirituais, falando acerca das múltiplas partes do corpo, mão, pé, orelha, olho, falando que cada membro do corpo tem a sua função específica, mas que cada função específica ela é fundamental para o corpo. E nenhuma parte do corpo é desprezível, todas as partes são importantes. Então é a unidade na diversidade. Uma segunda expressão interessante, além da expressão que dá a ideia de unidade, é a expressão graça, de Efésios capítulo 4, versículo 7. Ali graça não está no sentido de Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra graça ela significa favor imerecido. Então qual é o maior favor imerecido que todos nós recebemos? A salvação. Então normalmente a palavra graça ela vai estar conectada com a palavra salvação, porém não exclusivamente. Por exemplo, em Efésios 4, 7, a palavra graça ela está conectada com o tema dos dons ministeriais que vão ser citados logo depois. E diz que a graça foi dada a cada um numa determinada medida. Quando Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, para nós crescermos na graça e no conhecimento, o crescer na graça ali não é a graça da salvação, de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Essa graça que Pedro está se referindo é a graça de Efésios capítulo 4, versículo 7, que é o privilégio, que é a generosidade, que é a bondade de Deus de investir na nossa vida, colocando em nós um poder, uma capacitação extraordinária para fazer a sua obra. Lembrando que antes nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos do reino de Deus, nós estávamos em rebelião contra Deus, mas Ele, além de nos perdoar, também nos deu uma função dentro do seu reino. E isto em si é uma graça. E não apenas nos deu uma função em pronto, Ele também nos deu uma capacitação extraordinária, sobrenatural. E isto é uma graça. Então crescer na graça é crescer nesses níveis de dons dados por Deus. Nós vemos a comprovação disso quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 em diante. Paulo vem falando de que os dons têm hierarquia, graus de importância diferentes. Em primeiro lugar, ele fala que Deus levantou os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, em quarto lugar, os operadores de milagres, enfim, ele dá a hierarquia dos dons.
Então existe dom que é mais importante do que o outro. No capítulo 14, ele dá mais ênfase ainda, falando acerca da diferença da profecia e do falar em línguas, dizendo que a profecia é muito mais importante do que o falar em línguas. Então os dons têm graus de importância, tanto os dons espirituais, que estão ali descritos em 1 Coríntios capítulo 12, quanto os dons ministeriais, que estão citados no final do capítulo 12, que estão citados em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, que estão citados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que estão citados dois deles em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Então você vê que existem dons do Espírito, dons ministeriais e operações. E tudo isso são capacitações, são graça de Deus manifestado na vida dos seus em determinadas medidas. E cada uma dessas medidas vai te colocar num grau de hierarquia, num grau de importância dentro do reino de Deus, no que tange a trabalho, no que tange a serviço. Não no que tange a salvação, não no que tange a amor de Deus. O amor de Deus é independente de serviço, de função, de cargo, de tarefa, independente de qualquer coisa. Mas há hierarquia de funções, como no céu a hierarquia de anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos normais. E aí Paulo, ele nos recomenda no versículo 31, que é o último versículo do capítulo 12, dizendo: buscai os melhores dons com zelo. Ou seja, cresça nos dons. Cresça na busca por essa capacitação extraordinária para que você possa fazer a obra de Deus com mais eficácia. Crescer na graça é a mesma coisa de que alguém que trabalha numa empresa, que ama a empresa onde trabalha, e aí ele quer cada vez mais fazer cursos, fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, enfim, ele quer cada vez estar mais qualificado para ir subindo de cargo na empresa. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quanto mais a pessoa busca dons, mais ela se torna relevante no reino de Deus. Porque a sua vida ela tem um impacto muito maior na medida em que ela cresce nos dons. Então crescer na graça é crescer nesta graça que são os dons. Mas antes de avançarmos, irmãos, eu queria fazer uma releitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, onde está escrito: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui eu poderia refazer essa leitura desse texto, tendo em consideração que a palavra ministério ela é a tradução da palavra grega diaconia, que é serviço. Eu posso dizer assim, eu posso fazer assim essa tradução: há multiplicidades ou há variedades de serviços, há variedade de tarefas, mas o patrão é o mesmo. É isso que esse texto está falando. Então tem trabalho para todo mundo, tem tarefa para todo mundo, mas o patrão é um só. O chefe é um só. Avançando aqui, nós podemos citar também 1 Pedro capítulo 4, do versículo 10 a 11. Esse texto também ele é a síntese de um amplo raciocínio desenvolvido por outros textos. Esse texto fala que cada um ministre aos outros o dom que recebeu. O cada um, nós já falamos lá atrás, que todos têm acesso aos dons. E essa palavra ministre, ela é diaconia, ou seja, sirva aos outros com o dom que recebeu. Então é dever de todos os membros do corpo servir uns aos outros através dos dons recebidos. O dom, ele não é um fim em si mesmo. Ele não é para você se gabar, para você se vangloriar. Ele é para você servir o corpo. Como bons despenseiros, ou seja, como bons mordomos, você só administra o dom não te pertence, o dom não é teu. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Essa graça, como eu falei com vocês anteriormente, é a graça de Deus dar generosamente, bondosamente, deliberadamente, uma carga de poder, uma carga de capacitação extraordinária e sobrenatural sobre as nossas vidas, que antes éramos inimigos dele. E no versículo 11 fala acerca do dom de falar, que aí está relacionado com a profecia, e o dom também de administrar. Então esses três textos, eles amarram essas ideias centrais que eu falei acerca da graça, como uma capacitação extraordinária de Deus, o cada um de vós, a ideia de ministério como serviço, e também uma compreensão abrangente dos múltiplos dons ministeriais que não se restringe aos 5 de Efésios capítulo 4, versículo 11, mas também se estende a outros, como servir. Então a pessoa que ajuda, por exemplo, levando um copo de água para o pregador, ela está exercendo seu ministério, se realmente a função dela foi essa. Tem gente, irmãos, que não se esquece de levar o copo. É algo assim sobrenatural. Se eu estivesse auxiliando alguém, depois de 3 horas de mensagem, eu ia lembrar de dar o copo d'água para o pregador. Tem gente que não, que tu tá pregando lá, tu pega o microfone, a pessoa já traz o copo d'água sem ninguém mandar. Já é natural dela.
E eu estou dando o exemplo do copo d'água porque é um exemplo trivial, mas você tem várias outras tarefas na igreja que para pessoas que talvez tenham uma memória excelente para decorar versículo bíblico, seja péssimo para lembrar daquelas tarefas mais simples. Para outras pessoas, não, lembrar daquelas tarefas mais simples já está na veia. Então você vê que cada um foi chamado para uma coisa. Então existem múltiplos ministérios e esses múltiplos ministérios são dados a nós através da graça de Deus, que é repartida em níveis, em graus, que a gente pode crescer nesses graus. Isso também pode ser chamado de crescer na graça. Compreendida essa segunda parte aqui do nosso tópico 2, eu quero finalizar o tópico 2 falando acerca da visão da obra de Deus, tá? Então, na primeira parte do tópico 2, eu falei acerca da compreensão racional do serviço, que todo salvo é um servo e todo servo é um voluntário, primeiro lugar de tudo. Em segundo lugar, falei acerca de uma capacitação espiritual que se dá através dos dons espirituais, dos dons ministeriais, das operações. É dado a cada um de nós de acordo com a graça. E essa graça ela é dada em medidas, é diferente da salvação. Ela é dada em graus e a gente pode crescer nesses graus buscando os melhores dons com zelo. E aí eu citei aqui Efésios capítulo 4, versículo 11, Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8 e 1 Pedro capítulo 4, do versículo 10 e 11, falando de vários ministérios que existem dentro da igreja. Agora, avançando um pouco, eu quero falar acerca da visão que nós devemos ter acerca de fazer a obra de Deus. E logo de cara, eu queria fazer uma distinção básica entre 4 coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a igreja de um modo geral, a igreja local e a nossa família. O reino de Deus, ele é mais abrangente do que a igreja. E a igreja é mais abrangente que a igreja local e a igreja local é mais abrangente que a nossa família. A nossa família precisa fazer parte da igreja local, se ela está debaixo de um mesmo comando. A igreja local ela integra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo ela é uma parte do reino de Deus. O reino de Deus ele não se esgota apenas na igreja. A igreja são as pessoas que compõem o reino de Deus. O reino de Deus é o cumprimento da vontade de Deus em todas as esferas do mundo. Então, aonde chega o reino de Deus, ele não chega apenas à igreja. A igreja é só o agente do reino, é só quem transporta o reino. Vem. Vem gravar com o papai, vem. Olha quem chegou aqui, irmãos. Giovana. Dá tchau, Giovana, pros irmãos, dá? Quer dar tchau, não. Vamos avançar, eu tô sozinho com ela, minha esposa não tá em casa, então daqui a pouco eu vou pro culto, tô acabando de gravar antes de ir pra igreja e vamos que vamos. Então o trabalho pro reino de Deus nem sempre vai ser um trabalho pra igreja. Vou dar um exemplo, trabalho pro reino. Eu, de 6 em 6 meses, vou junto com uma equipe, um grupo de um projeto que abre poços no sertão nordestino, nos lugares mais carentes de água. Nós contratamos uma empresa, a empresa vai lá e fura o poço, depois a gente paga essa empresa. A gente fica lá o dia todo evangelizando, conversando com as pessoas, enquanto a empresa fura o poço. Esse trabalho de abrir o poço, ele não é um trabalho necessariamente da igreja. É claro que as pessoas veem que nós somos servos de Deus, nós falamos de Jesus, nós evangelizamos. Porém, se ninguém ali aceitar Jesus e ninguém quiser saber de Deus, a gente vai furar o poço do mesmo jeito. Porque aonde o reino de Deus chega, ele muda a realidade da vida das pessoas. Então, se o reino de Deus chega numa cidade, necessariamente tem que cair a violência, tem que cair o índice de homicídio, tem que cair o índice de droga, tem que cair o padrão moral das músicas, tem que se elevar. Então, onde o reino de Deus chega, não cresce só mais o número de igrejas, cresce também toda a estatura moral da sociedade. Então, isso é o reino de Deus, tá? E ele é mais amplo do que a igreja. Muda a política, muda tudo. Em segundo lugar, você tem a igreja. Então, trabalhar para a igreja de um modo geral é quando eu faço evangelismo no trem. Aquelas pessoas que estão no trem sendo evangelizadas, elas não vão para a minha igreja. Elas vão para qualquer igreja, elas vão receber o evangelho, vão aceitar Jesus e vão para a igreja perto da casa delas, não vão para a minha igreja. Então, quando eu estou fazendo missões fora, quando eu estou pregando no hospital, quando eu estou pregando no trem, quando eu estou pregando na rua, longe da minha igreja local, eu estou fazendo uma tarefa, uma obra para a igreja de um modo geral, que eu estou fazendo a igreja crescer. Quando eu estou evangelizando ali em torno da minha igreja local, quando eu estou trabalhando na portaria, quando eu estou dando aula de escola dominical, quando eu estou exercendo uma tarefa no âmbito da minha igreja local, eu estou exercendo a obra de Deus na igreja local. E também, quando eu estou cuidando da minha família, orando com a minha família, fazendo um culto doméstico, ensinando a minha família, eu também estou fazendo a obra de Deus, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. O nosso primeiro ministério é o nosso casamento, são os nossos filhos. Esse é o nosso primeiro ministério. Então, quando eu trabalho para a família, eu estou trabalhando para todo o resto.
Quando eu trabalho para a igreja local, eu estou trabalhando para a igreja geral e para o reino. Quando eu trabalho para a igreja geral, eu trabalho para o reino. E tem hora que eu vou trabalhar para o reino sem que eu esteja trabalhando para a igreja local. E aí a gente tem que evitar posições extremas. Tem pessoas, inclusive alguns pastores, que acreditam que a pessoa só está fazendo a obra de Deus se estiver ajudando dentro da igreja local. Isso é um equívoco, isso é um extremo. Como também tem pessoas que não faz nada na igreja local, só faz fora. Isso é outro extremo. Na verdade, a igreja local é um dos lugares onde nós devemos exercitar e praticar a obra de Deus. Agora, não se restringe à igreja local. Exemplo, o vídeo. O vídeo, poucos irmãos da minha igreja atual devem assistir o vídeo. Alguns nem sabem que eu gravo vídeo. Porém, eu trabalho para a igreja do Senhor, independentemente de ser a minha igreja local. Já domingo de manhã, quando eu for dar a escola dominical, eu não estou trabalhando para a igreja de um modo geral, estou trabalhando para a minha igreja local. E tudo isso é a obra do Senhor. Tudo isso é um trabalho feito para Deus. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3, que são detalhes de parábolas de Jesus em Lucas capítulo 12, que falam acerca do serviço cristão que não foram abordadas aí no tópico 1 ou no tópico 2. Vamos lá então? A primeira parábola que Jesus cita em Lucas capítulo 12 é a parábola de um homem, provavelmente um dono de terras, que tinha vários escravos, que saiu para uma festa, saiu para uma boda, saiu para um banquete. E ele voltaria tarde da noite, voltaria na madrugada. E esse homem, ele queria chegar na sua casa e não ter que ficar se esperneando, gritando para que as pessoas pudessem abrir a porta para ele entrar. Aqui eu consigo imaginar uma porteira dentro de um conjunto de cercas e esse homem não queria ficar gritando para alguém lá da casa ouvi-lo berrar. Então ele deixou os seus servos de sobreaviso, dizendo, eu vou voltar tarde, me esperem para vocês abrirem a porteira para mim. E esse homem foi para a festa. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os servos que, quando o seu senhor voltar, se forem encontrados vigilantes, foram encontrados acordados, prontos para servi-lo. E aqui tem várias características aqui que indicam que esses servos estavam prontos. Em primeiro lugar, o cinto. Era normal naquele tempo, irmãos, que as pessoas usassem o cinto durante o dia sobre a túnica e tirassem o cinto para dormir durante a noite. Então, estar com o cinto simbolizava que aquela pessoa estava pronta para servir, ela não estava dormindo. Em segundo lugar, com o seu candeeiro na sua mão, com a sua luz, com a sua luminária na sua mão. Quer dizer, ele estava pronto para ir abrir a porteira para o seu senhor. E em terceiro lugar, ele não estava cochilando, ele não estava dormindo, ele estava acordado. Essas três características aí indicam que esse servo estava pronto. Vamos imaginar aqui a imagem de um quartel onde é feita uma escala e é colocado um soldado numa torre de vigia para ele ficar ali de sentinela. Se esse soldado dormir ou cochilar, ele está faltando com duas coisas. Ele está faltando com a diligência, ou seja, ele está sendo negligente, e em segundo lugar ele está faltando com a prudência. Ele está sendo imprudente. Nesse contexto aí de vigilância, irmãos, a prudência ela se confunde com a diligência e a diligência se confunde com a prudência. Da mesma forma, quando alguém ele é imprudente, ao mesmo tempo ele está sendo negligente, porque essa atenção que ele precisa ter necessariamente vai torná-lo imprudente se ele não a tiver e também negligente porque ele faltou com a prudência. Essas duas coisas se confundem, tá? E o que Jesus estava querendo nos ensinar com essa parábola, irmãos? Jesus estava querendo nos ensinar que o jeito certo de ser servo é ser servo que está atento, pronto para servir ao seu senhor. Um servo que não está pronto para servir, ele é um mau servo, ele é um servo infiel. Uma segunda parábola importante também, irmãos, é a parábola da figueira plantada na vinha. Vinha aqui é uma plantação de uva, mas o dono da vinha, ele quis plantar uma figueira ali porque ele também queria comer figos, não obstante aquilo ali fosse uma plantação de uva. E quando ele vai buscar o figo na figueira, a figueira nunca produzia fruto. E ele diz para o vinhateiro, corta e joga fora, e bota fogo nela. E aí o vinhateiro diz, calma mestre, calma senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar, eu vou adubar, e se daqui a um ano ela não produzir fruto, aí sim, arranca e joga no fogo. Então o que Jesus estava querendo ensinar com aquela parábola, irmãos? Que nós fomos chamados para produzir frutos, nós fomos chamados para dar resultados para o reino de Deus. Na parábola do semeador, o semeador que saiu a semear, ele jogou a semente em todo tipo de terra, beira do caminho, espinho, pedregoso e terra boa. Qual foi a única semente que vingou, cresceu e produziu fruto? Foi a da terra boa. Então como eu vou saber se eu sou uma terra beira do caminho, se eu sou uma terra pedregosa ou se eu sou uma terra cheia de espinhos? Eu sei se eu sou uma boa terra se eu estou produzindo fruto.
Irmãos, todos aqueles que vivem o reino de Deus, eles possuem o potencial da multiplicação em suas vidas. Todo aquele que vive o reino de Deus, escreve isso, tem o potencial da multiplicação. Gerar frutos, irmãos, é multiplicar. É gerar novas vidas, é gerar resultado. Gerar frutos, irmãos, é gerar coisas novas. Uma árvore, quando ela gera frutos, ela está gerando algo que não existe. Da mesma forma, é uma vida que vive o reino de Deus, uma vida que é boa terra. Ela vai gerar vidas novas em Cristo, ela vai gerar novos discípulos, ela vai gerar um cântico novo, ela vai gerar um serviço novo na presença do Senhor. Ela sempre está vivendo em novidade de vida, produzindo coisas novas. Ela não vive do passado, porque quem vive do passado é museu. Ela não vive apenas de expectativas no futuro, ela vive do hoje, produzindo frutos hoje. E assim eu encerro a primeira parte dessa aula. Lembrando aqui que nós vamos gravar uma segunda parte para disponibilizar para vocês. Provavelmente vai ser uma segunda parte bem rápida, tá? Porque o foco principal da lição é o serviço cristão. Então, na nossa segunda parte, nós vamos comentar alguns pontos aí do livro de Lucas, capítulo 12 e 13, que não estão inseridos aí dentro desse contexto do serviço cristão. Um forte abraço, até o vídeo 2.